alerta de gatilhos e de spoilers, porque esse livro ele realmente retrata exatamente o que o título diz, Garotas Mortas. E eu preferi fazer um vídeo mais longo e não precisar falar novamente sobre este livro, abordar tudo o que eu gostaria. Garotas Mortas, eu acho que é o livro mais brutal que eu já li na minha vida, em muitos sentidos, mas nenhum deles é pelo fato de eu nunca ter lido livros difíceis, pesados, com realidades complicadas. E isso tudo é possível ver em vídeos antigos que eu tenho aqui, que mostram diferentes realidades. E principalmente nos últimos 10 anos, eu acho que eu saí dessa ideia mesmo de só ler livros tranquilos, fofos ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas por que é tão difícil esse livro aqui? Eu acho que com certeza o primeiro tópico, o primeiro ponto é a identificação, né? Eu acho que todas as histórias aqui, são 3 histórias, tá bom? Mas já entro no livro em si. Todas essas histórias, elas podem acontecer comigo, infelizmente, assim como com outras mulheres que eu amo. Qual que é a questão do livro? O que esse livro trata? Ele trata de 3 situações de feminicídio na Argentina nos anos 80. Então, a autora, Selva Almada, ela, quando tinha 13 anos, ela ouviu no rádio sobre o acontecimento do falecimento de uma moça de 19 anos que morava próximo a ela. E essa moça foi encontrada com um corte de faca, deitada em sua cama, enquanto ela dormia. E isso ficou com a autora, a ponto dela precisar fazer um livro que retratasse este caso e mais outros 2 que aconteceram também em épocas próximas e principalmente em localidades próximas. Então eu acho que o segundo ponto da brutalidade desse livro é essa quebra assim da inocência da autora com os 13 anos dela, em que ela vê e que ela afirma no livro, né, tem uma frase que ela afirma que as meninas não estão protegidas nem em casa. E assim, né, mostrando este caso. Eu acho que o terceiro ponto da dificuldade desse livro isso aconteceu nos anos 80. E a gente pensa, né, que a gente já devia estar em uma situação muito melhor. Mas fechando o livro e abrindo, eu não tenho televisão em casa, tá? Então eu acabo não tendo acesso tão direto a jornais. Mas toda vez que eu tenho acesso a jornais, passa pelo menos uma história similar. Abro uma rede social, tem pelo menos uma história similar. Abro o computador, naquela página de notícias tem uma história similar. Então eu acho que esse é outro ponto extremamente complicado. Uma outra questão que também é o que dificulta bastante é o fato de que até hoje não existe resposta, não existe resultado, não existe justiça para essas 3 moças que são abordadas aqui no livro. E um outro ponto é que não são só 3 moças abordadas no livro. Por quê? Nós temos uma história, que é a história dessa moça que estava em casa e que foi encontrada, né, como eu falei, com um corte de faca enquanto dormia. Outro caso é de uma menina de 15 anos, se não me engano, 14, 15 anos, ou até mesmo 16, agora estou na dúvida, me desculpe, que saiu para trabalhar na casa de alguém de alta condição financeira da cidade e não voltou. E tempos depois foi encontrada em um terreno baldio, assim, que é meio um lugar de despejo de materiais. E a terceira história é de uma moça que saiu com o seu namorado, ela deixou sua mãe, sua irmã e seu filho em sua casa, saiu com o namorado e também nunca mais voltou, e supostamente anos depois teve
a sua ossada encontrada em um rio. Porém, com os avanços da ciência e tudo, a mãe pediu uma exumação do corpo e para fazer um exame de DNA, e foi descoberto que não era esta moça. Então já são 4 pessoas. Para além disso, no decorrer do livro, a autora ela vai conversando com pessoas diferentes, e quando ela chega para questionar sobre como foi o encontro da segunda menina, né, a Maria Luísa, no caso, no terreno baldio, existe o questionamento sobre uma outra moça. Então aqui já temos 5 mulheres que passaram por situações. A autora, ela recorre aos familiares, aos conhecidos, à polícia e a uma cartomante. Então ela realmente quer encontrar as respostas. O livro ele é de 2014. 2025 eu conferi, né, fui pesquisar para ver se existia alguma resposta. Não existe. E assim, eu acho que uma outra questão que é extremamente brutal é que esse livro ele pode ser assim usado de uma forma completamente contra o que a autora preza, sabe? O que a autora quer. Porque ela acaba descrevendo realmente essas moças e infelizmente é constante, né? Situações de julgamento do comportamento, das ideias, enfim, das mulheres como justificativa de sofrer tais, vamos chamar de consequências aqui, né? Mas não é consequências dos atos delas, sim da sua escolha de quem realizou tal ação. Um outro ponto é que essas situações elas ocorrem logo após o fim da ditadura argentina, então existem muitas críticas à forma como a polícia atua, né? Além disso, existem algumas questões bem de bastante ironia, e que, assim, esse é o tipo de livro que você pensa, eu gostaria que todo mundo lesse para entender como é ser uma mulher, mas você sabe que tem gente que vai ler e o efeito vai ser completamente contrário, sabe? Em relação aí a cartomante, assim, independente de questão de crença ou não, ela menciona que as 2 moças que realmente tiveram a identificação de seus corpos conseguem entrar em contato, mas não a ponto de revelar os culpados. Já a outra moça, que foi assim, que foi entendida como sendo os restos mortais encontrados no rio, mas que foi descoberto que não era, essa moça ela não entra em contato com essa cartomante, a ponto dessa mulher falar para a autora, tipo, você precisa sair dessa situação, parar de procurar isso, porque não vai conseguir um resultado. Então, tipo, enfim, eu acho que essa é outra questão, né? Porque, como eu falei, é extremamente brutal. A gente ainda não tem um resultado sobre isso, uma informação, uma identificação de culpados. E uma outra questão é que, principalmente, 2 das situações elas estão altamente relacionadas com a questão social. Então, o envolvimento, seja um envolvimento romântico ou um envolvimento profissional entre essas mulheres menos abastadas e pessoas mais abastadas, meio que também dificulta a busca pelos responsáveis, né, por isso. E ainda nesta questão, né, da não resolução, isso com certeza afeta muito a autora, sabe? Porque, querendo ou não, ela se apegou a uma possibilidade de entender o que aconteceu, promover justiça para essas meninas, para a Andrea, para a Maria Luísa e para a Sarita,
e não conseguiu, sabe? Então eu acho que essa é outra questão extremamente complicada. É importante ela realmente ter publicado o livro mesmo assim, porque querendo ou não, é o trabalho dela, foi um trabalho para ela. Ela entrou em contato com as famílias e querendo ou não é importante sabermos também. E um outro ponto que eu acho assim horrível é que eu acho que realmente o objetivo desse livro era ser sobre um nicho específico de local, né, interior da Argentina e período anos 80, mas como eu disse, ele aqui no Brasil essas histórias seguem acontecendo, similares ou não, com algumas similaridades ou não, com julgamentos da forma como foi feita aqui. Então, assim, eu acho que esse livro realmente é o pior livro, assim, no sentido de conteúdo mesmo que eu li na minha vida. Enfim, é isso.